Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 16 a 20. Estamos meditando no Evangelho de Marcos. Tem umas 4 semanas, pretendemos, se Deus permitir, chegar até o final, avaliando a obra gloriosa do Senhor Jesus nessa terra. Marcos capítulo 1, verso 16, até o verso 20. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali, um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixando o seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Meus irmãos, esse começo aqui do ministério do Senhor Jesus, nós vimos semana passada, que ele começou a pregar. A primeira coisa que ele começou a fazer quando ele começou o ministério foi pregar, e pregou: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E uma coisa em Mateus, se você puder, abra lá em Mateus capítulo 4, que você vai ver, é que esse momento que Jesus aparece pregando, chamando ao arrependimento, é um momento glorioso na história da humanidade. Olha o capítulo 4 de Mateus, verso 16, que diz assim: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então o texto fala sobre a Galileia, é um cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 9. E aí, o texto diz que, naquele momento que o Senhor surgiu com ele uma grande luz, e aqueles que estavam assentados em trevas, a população da Galileia, viram aquela luz, sentiram a luz. A luz aqui não era uma luz natural, tá? Não é uma luz espiritual. Eles sentiram o poder da ação divina, de modo que a luz raiou naquela região da sombra da morte. Veja, o que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aqueles que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Eu quero começar dizendo para você que, se você estiver sentado nas trevas, você pode ver uma grande luz alcançar a sua vida. E mesmo que você esteja na região e sombra da morte, a luz pode raiar. É necessário que você creia nisso. Volta lá em Marcos capítulo 1. Então, Jesus começou a pregar o arrependimento. Agora ele faz uma coisa importantíssima para o desenvolvimento do seu ministério, para que ele pudesse marcar a história, como ele marcou antes de Cristo, depois de Cristo, com a sua vinda. O que ele faz? Algo muito importante. Ele começa a preparar a sua equipe. Começa a preparar aqueles que serão seus futuros apóstolos e que serão seus sucessores aqui na terra, porque o Senhor Jesus vai realizar a obra, vai subir e vai deixar os apóstolos, como a Bíblia diz, como fundamento da igreja. Cristo, por meio do Espírito Santo, falando com os apóstolos, e eles ensinando, escrevendo os livros, formando o Novo Testamento. Jesus mesmo não escreveu uma página, pelo menos não está registrada na história, nem uma paginazinha que Jesus escreveu, mas ele escreveu através dos apóstolos, esses aqui
que ele começou a chamar. Isso é muito importante, né? Porque se nós queremos ser bênção para o Senhor, nós temos que contar com ajudantes. Nós temos que trabalhar com pessoas, não de forma individual. Nem mesmo Jesus trabalhou sozinho. Ele escolheu fazer isso. Eu quero destacar nessa passagem essa frase: vinde após mim, que eu vou traduzir de uma maneira mais atual: sigam-me, ou venham comigo. É o mesmo sentido. Essa frase está no verso 17. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei que sejais pescadores de homens. Que palavra impressionante. Que encontro impressionante esse. Que fatos impressionantes aconteceram. É uma coisa impressionante, que eu já falei 3 vezes, é a Bíblia Sagrada. Onde você lê a palavra, ainda mais no Novo Testamento, né? Mas toda a Escritura é divinamente inspirada. Mas onde você olha para a Bíblia, você encontra bênção, você encontra coisas grandiosas acontecendo. Existe aqui nessa reunião, o Senhor Jesus passando na praia do Mar da Galileia, e de repente ele vê Simão e Pedro e os chama, e vê João e Tiago e os chama, e eles vão com eles, e parece uma coisa simples, né? Mas não tem nada de simples nisso. Eu quero falar baseado nessa frase, em primeiro lugar, falar da autoridade do Senhor Jesus. A autoridade do Senhor Jesus. Irmãos, somente alguém soberano pode ordenar que pessoas abandonem tudo e o sigam. Se Jesus não fosse divino, isso não tinha a mínima coerência. Nenhum dos mestres e fundadores de religiões do mundo disseram: sigam-me. Nenhum deles. Cada um deles disse: siga isso, siga aquilo outro, siga aquele ali. Jesus disse: sigam-me. Deixem tudo e venham comigo. Então você vê a autoridade, a soberania do Senhor ao fazer tal convite. E também a consciência que ele tem do seu poder, e a gente vai falar sobre isso também, de falar: eu farei que vocês sejam pescadores de almas. Venham comigo e eu farei que sejam. É impressionante. O Evangelho de Marcos, ele revela a autoridade de Jesus logo no início, mostrando como Jesus rejeitou Satanás, venceu suas tentações e o expulsou da sua presença. Nós vamos ver daqui a pouco que ele, daqui a pouco no texto, mas em outra ocasião, que ele expulsa um demônio numa sinagoga, mostrando sua autoridade sobre o inferno. Ele mostra a sua autoridade sobre a criação, quando ele anda sobre o mar, quando ele acalma a tempestade. Ele mostra a sua autoridade sobre as doenças. Qualquer que fosse a doença, nunca Jesus deixou de curar alguém. Quando a doença encontrava Jesus, ela desaparecia. Uma coisa impressionante. Só o Criador pode ter um tamanho, poder e autoridade. E não só sobre a doença, mas ele tem autoridade até sobre a morte. E Marcos vai narrar sobre aquela filha de Jairo, de 12 anos, que o Senhor a ressuscita dos mortos. Nós sabemos que ele ressuscitou. Na Bíblia tem informação de 3 que ele ressuscitou, e depois ele próprio ressuscitou. Então, a autoridade do Senhor Jesus Cristo, o senhorio dele. E eu quero te chamar nessa noite para você reconhecer e aceitar a soberania do Senhor Jesus Cristo sobre você. Porque ele é o Senhor. E se tem uma coisa que as pessoas não gostam, é de dar o controle delas para alguém. Mas você pode dar o controle da sua vida para Jesus, porque você vai ser extremamente beneficiado com isso.
E eu quero te convidar. A palavra diz assim, Romanos 10, 9. Se com a sua boca você confessar o Senhor Jesus, será salvo. Dizem os historiadores que a primeira formulação teológica da igreja cristã, primeira doutrina, foi: Jesus é o Senhor. Sabia disso? E por causa dessa afirmação, milhares morreram. Porque os romanos diziam que César era o Senhor. E o cristão dizia: Jesus é o Senhor. Se você realmente com a sua boca e com o seu coração confessar que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Muita gente hoje quer Jesus como Salvador, mas não quer saber dele como Senhor. Isso é, quer dar uma passadinha na igreja, conseguir a bênção e ir embora. Mas realmente Jesus, Ele chama a gente para ser o nosso Senhor. E a palavra Senhor, nesse sentido, significa dono. Temos que permitir que o Senhor Jesus seja o nosso dono. Que nós sejamos propriedade dEle, povo dEle, servos dEle. Colossenses 1, 6 e 7 diz: assim como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, também andem nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé. Finque a sua fé, a raiz da sua fé, edifique no Senhor Jesus Cristo. Como você recebeu a Ele como Senhor? Biblicamente não existe essa história de a gente querer Jesus como Salvador e não como Senhor. Existe uma doutrina falsa na igreja, somente há umas décadas atrás, que falavam que você podia receber Jesus como Salvador e ser salvo, e que você depois receberia Jesus como Senhor. Mas Jesus é um só, Ele não se divide. Quem recebe como Salvador tem também que aceitá-lo como Senhor da sua vida. E se uma pessoa não confessa que Ele é o Senhor da sua vida, ela realmente não foi salva. Tem que receber Jesus por inteiro. E o Senhor mostrou aqui a sua autoridade quando Ele disse para aqueles homens: sigam-me. E vocês veem, eles seguiram. Impressionante. Mas também vemos nessa passagem o poder do Senhor Jesus. Qual seria, assim, a coisa que precisaria de ter mais poder para acontecer? Segundo uma boa parte dos teólogos, a coisa mais difícil, até mesmo para Deus, a coisa é difícil, mas para Deus Ele é o Senhor do impossível, Ele faz tudo. Mas a coisa mais difícil é mudar o coração humano. Esses teólogos dizem que chega a ser mais fácil criar os céus e a terra do que mudar um coração humano. E aqui está falando de regeneração, fazer nascer de novo. Não é aquela mudança superficial, uma mudança real, profunda, interior. Só quem pode fazer isso é Deus. Aqui o Senhor Jesus, sendo Deus, Ele afirma isso. Sigam-me, venham comigo, e eu farei. Eu farei. Olha a autoridade desse homem. Eu farei que vocês sejam pescadores de seres humanos. Até hoje vocês pegaram peixes, foram apenas pescadores. Agora vocês vão trabalhar para salvar almas. Eu farei isso. Isso é, eu transformarei a vida de vocês. Só Deus pode cumprir uma promessa dessa. Transformar e capacitar homens simples para tal missão. Já reparou a simplicidade dos homens que Jesus chamou? Pescadores.
talvez até João, Zebedeu ali, João e Tiago, sócios de Pedro e André, pudessem ter até uma certa situação financeira, porque eles pareciam que tinham uma empresa de pesca. A Galileia, o Mar da Galileia, tinha mais de 300 barcos pesqueiros. Era uma indústria de importação de peixe. O Mar da Galileia, na verdade, era um lago de 11 quilômetros de largura e 21 quilômetros de comprimento. Era chamado de mar por causa de tanta água, né? Parece até mar, mas era um lago. Então, olha os homens que Jesus chama. Pescadores. Talvez alguns deles nem soubessem ler. Naquela época, a alfabetização era muito precária. Muita gente não sabia nem ler. Imagina os homens que ele chamou. Na Bíblia inteira, você percebe que Deus usa ferramentas, às vezes não amoladas. Você percebe que ele usa instrumentos que ninguém usaria. Ele faz questão de fazer isso, para mostrar que a obra não é do homem, é de Deus. Como é que você chama 4 pescadores para iniciar um colégio apostólico e esses homens se tornam, esses 12, fora Judas, eles se tornam talvez o grupo de pessoas mais famoso que já existiu na terra. 4 pescadores, um publicano, um zelote, não tinha um fariseu, não tinha um teólogo, não tinha um saduceu, não tinha um sacerdote. Eram pessoas simples. E o Senhor está dizendo, você é uma pessoa simples, eu sou uma pessoa simples. E o Senhor pode nos usar poderosamente assim mesmo. Assim mesmo. Vejam que aqueles pescadores se tornaram. Ninguém na terra, praticamente assim, é muito raro haver um país onde as pessoas nunca tenham ouvido falar de Pedro, Tiago e João. Muito difícil. O nome deles ficou registrado na história, porque o Senhor mudou a vida deles. O Senhor está dizendo para a gente assim, ó, esta é a oportunidade da sua vida. Sigam-me e eu farei que vocês sejam. Sejam o que for o propósito do Senhor. Mas vão atrás de mim, se apeguem a mim e vocês vão ser extremamente abençoados. Começando com a salvação, né? E depois todas as coisas maravilhosas. Esta é uma oportunidade. O que você é hoje? Hoje o que você é? Jesus garante que você será alguém mais feliz e mais útil se segui-lo. E olha, já falamos aqui da sua autoridade, do seu poder. A salvação não é você que conquista, Ele que dá. Não pense que você que vai pelas suas próprias forças transformar a sua vida, mas é o Senhor quem faz isso. Tudo que você tem que fazer é se entregar nas mãos dEle. É confessar que Ele é o Senhor da sua vida, pôr a sua fé nele, e Ele então fará uma bênção na sua vida. Vocês percebem a autoridade, o poder? Venham atrás de mim, e eu farei que vocês sejam. Com essa palavra, dá para ficar endeusando Pedro? Dá para ficar exaltando João? O Senhor diz, eu farei. O que eles foram, foi o que o Senhor fez, e não o que eles fizeram. Que bênção, que bênção. Você pode ser uma pessoa muito mais usada por Deus, se você confiar no poder de Deus, e entregar a sua vida para que Ele faça o que Ele desejar.
Agora nós vemos também nessa frase, pescadores de homens, o amor do Senhor Jesus. Jesus os chamou não por causa dos pescadores em si, mas por causa dos peixes. Você entende isso? É claro que o Senhor queria salvar aquele grupo. Aliás, a Bíblia fala que eles já eram até salvos. Você não sabe disso? Quem não leu ainda João capítulo 1 não sabe que eles já eram salvos. E agora o Senhor está chamando para o ministério. Jesus chamou aqueles 4, não preocupado inicialmente, principalmente com os 4. Não com os pescadores, mas com os peixes. Há muitos peixes perdidos no oceano desse mundo. Muitos mesmo. Jesus ama e os quer salvar. Vou fazer vocês pescadores de homens, isso é, ganhadores de almas. Vou fazer de vocês evangelistas. E muita gente vai ser salva por meio de vocês. Você percebe o amor de Jesus? Não estava concentrado apenas naqueles 4, mas naqueles 400, naqueles 4.000, naqueles 40.000, naqueles 400.000. Poucas décadas depois, o mundo já estava virado, já lotado de cristãos. Nós lemos no livro de Atos, primeira mensagem de Pedro, 3.000 almas, 3.000 peixes para a rede do Evangelho. Segunda mensagem de Pedro, 5.000. Eu farei que vocês sejam pescadores. E que pescadores, hein? É o amor do Senhor. Ele deseja que lancemos as redes. Mas vamos falar um pouco desse amor do Senhor. Abra em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. É uma das passagens mais emocionantes da Bíblia. E se você passou batido por esse texto e nunca percebeu a sua grandeza, dê uma observada agora. Mateus 9, verso 35. Observe o trabalho, a preocupação e o chamado do Senhor. O trabalho, 35. E percorria Jesus todas as cidades, todas, não eram algumas não, todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Você nota uma coisa? A evidência está de novo na pregação e no ensino. Isso é uma regra bíblica. O que vem primeiro é mais importante. As curas foram maravilhosas, importantes para a vida de quem foi curado, para a glória de Deus, mas o alvo principal era pescar homens, e você pesca homens por meio do Evangelho. Então está ele aqui trabalhando, percorrendo toda a parte. Lembre-se, ele é Deus, ele é Senhor, mas ele está trabalhando, indo por todo lado, buscando as pessoas nas ruas, pregando o Evangelho, curando, ensinando. E aí no verso 36 você vê o coração de Jesus, porque ele trabalhava tanto, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Percebe isso? Ele trabalhava por amor, ele trabalhava porque amava, ele trabalhava porque ele tinha compaixão, e ele chamou aqueles 4 porque ele tem compaixão, tinha compaixão dos peixes, das almas mortas, perdidas. Então você vê ele aqui com grande compaixão, olhando para a multidão e vendo gente desgarrada, errante e perdida, sem pastor. É engraçado isso, né? Quando você olha a multidão, por exemplo, num jogo de futebol, numa Olimpíada, num comício qualquer, numa marcha qualquer, e você olha aquela multidão,
Ou em Nova Iguaçu, vai no centro de Nova Iguaçu, aquele lugar, e vê, para e vê a multidão. Você olha e vê o quê? Tem gente que quando vê no Maracanã, lá a multidão feliz. O que você olha quando vê uma multidão de seres humanos? Jesus sentia compaixão. Porque ele sabia que, independente do que aquela multidão estava fazendo ou não, estava todo mundo perdido. E hoje a igreja parece que está perdendo os olhos que Jesus tem. Porque Jesus olha para as multidões e vê perdidos. Muitos hoje olham para as multidões e veem lucro. Mas Jesus tinha compaixão. Muita compaixão. E aí, com essa compaixão, ele deseja que a gente participe. Olha o verso 37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Então, ele divide a sua preocupação com seus apóstolos e fala com os apóstolos para orarem, para o Senhor mandar obreiro. É interessante que a ordem, o Senhor é soberano, Ele decide quem vai e quem fica. Ele não diz assim, saiam todos vocês correndo por aí, não. Orem para que o Senhor mande ceifeiros para a sua seara. Roguem ao Senhor. Ele está dizendo, preocupem-se com as almas perdidas em toda parte. Em toda parte que você vai, colégio, trabalho, família, qualquer lugar que você vai, multidões estão perdidas, até nas igrejas. Até nas igrejas. Quanto maior for a igreja, quanto mais membros a igreja tiver, maior a probabilidade de estar cheia de perdidos. E o Senhor nos chama para participar dessa compaixão. E por fim, o Senhor chama a igreja toda, os apóstolos, a igreja toda. Veja em Mateus 28. Mateus 28, que é um texto tão conhecido, que ele passou a ser meio que negligenciado. Há décadas atrás se falava muito em missões, evangelismo, mas hoje há pouco disso. Mateus 28, verso 18. A última ordem do Senhor, uma missão que Ele deu para nós. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, ou façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor está dizendo, olha, igreja, não é só os apóstolos, igreja, vá, ensine, evangelize, pregue o evangelho, batize aqueles que crerem, ensinem-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo. Hoje pela manhã a gente estava meditando numa coisa que Deus tem mandado, né? Que ter a boca limpa, não falar palavrões, de jeito nenhum. É algo que Deus tem mandado. Então a Bíblia, Jesus Cristo fala nela, entrega os seus mandamentos, e a igreja deve fazer duas coisas, pregar o evangelho aos perdidos e educar os salvos. A igreja tem que falar, os pregadores têm que falar para a igreja o que Jesus ordenou na sua palavra, para que a igreja viva de modo saudável. E ele fala, faça tudo isso, e eu estou com vocês todos os dias. É engraçado, às vezes como a gente romantiza certas passagens, né? E eis que estou convosco todos os dias. A pessoa, que lindo, Ele está comigo.
as tribulações, dificuldades que eu passar, tudo que Ele está comigo. Isso é uma verdade, sim. Mas aqui, sabe o que Ele está dizendo? É o que diz lá no final de Marcos. E Jesus, cooperando com eles, realizou feitos e maravilhas. O que Ele está dizendo é o seguinte: quando vocês forem evangelizar, pregar, anunciar a salvação e educar o povo, eu vou estar com você. É isso que Ele está falando. Eu vou fazer o trabalho missionário com você. Você pensa que vai ficar sozinho? Gente, às vezes eu leio um livro ou algum artigo e pessoas acham que a Igreja de Jesus Cristo surgiu pelo poder, capacidade, inteligência das pessoas. O que é isso? Venham comigo e eu farei que vocês sejam. É o poder de Deus. A igreja existe, a verdadeira. A igreja existe pelo poder de Cristo. Quando ele disse, edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu estarei com vocês. Jesus tem um amor muito grande, e Ele pergunta para você hoje, você quer pescar almas? Você quer pescar almas? Você quer participar desta grande obra? E tem pessoas assim, o Senhor me usar só se for para Ele me mandar como missionário na África. Ele pode fazer isso, mas você não precisa ser chamado para ser missionário na África para poder, já na sua casa, ser um missionário. No seu trabalho, em qualquer lugar, sua vizinhança, você pode ser um evangelista. O amor do Senhor Jesus. Em último lugar, nós vemos a incrível aceitação da autoridade, poder e amor do Senhor Jesus. Jesus diz, sigam-me, e eles seguem. Eles poderiam nunca ter visto Jesus, e Jesus tem esse poder de atração. Quando ele chama Mateus na coletoria, nada é dito de que Mateus tivesse algum relacionamento com Jesus antes. E Jesus fala para Mateus, vem, e larga tudo e vem. Mas, o que pode ter acontecido? A Bíblia não explica. Mas quando a gente lê João, capítulo 1, nós aprendemos que eles reconhecem que Jesus é o Messias. Começa com André, João, vem para Pedro, depois passa para Filipe, Natanael. Tiago não é falado, mas Tiago era irmão de João, então ele deve ter levado ele a Cristo. Eles reconheceram que ele era o Salvador. Quando eles estiveram lá em Caná da Galiléia, quando viram Jesus transformando a água em vinho, e diz o texto que eles creram em Jesus. Eles viram a glória de Jesus e creram nele. Quer dizer, eles já eram salvos. Tinha se passado 1 ano, Jesus teve esse encontro com eles, depois continuou trabalhando na Judéia, foi para a Judéia, e eles estavam na Galiléia, ali com João Batista. Eles saem de João Batista, provavelmente quando ele foi preso, e voltam para o trabalho. Mas com aquele sonho no coração. Puxa, nós cremos no Messias, Ele está aqui, quando Ele vai nos chamar? E ficou aquele desejo, provavelmente ficou esse desejo no coração de rever Jesus, de seguir Jesus, de entregar-se totalmente para a obra dEle. Isso é maravilhoso. Quando um crente fala assim, olha, eu sou todo dele, eu quero servi-lo completamente, eu abro mão de todas as coisas. E na verdade o chamado de Jesus para a salvação também é assim. Então, Pedro e André deixaram seu sustento e o seguiram. Veja o verso, Marcos lá de novo, Marcos 1, o verso 16. Marcos capítulo 1, verso 16, andando
junto ao mar da Galileia, Jesus, né? Viu Simão e André, dois irmãos de sangue, dois irmãos agora em Cristo, que já tinham crido nele. Viu Simão e André, seu irmão. Notou que Simão foi o primeiro aqui? Primeiro, né? Simão Pedro sempre esteve em primeiro lugar em todas as listas dos apóstolos. Ele sempre foi líder do colégio apostólico até Paulo. Quando Paulo aparece, é chamado, ele se torna ainda mais importante. Mas aquele início ali, todo foi Pedro que tomou a liderança, que Deus colocou na liderança, né? Então você vê que ele viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, eu farei que sejais pescadores de homens. Esse foi o convite. Agora olha a resposta. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Essa palavra logo é a mesma coisa que imediatamente. E ela é repetida dezenas de vezes só no capítulo 1. Marcos escreve um evangelho rápido, sabe? Querendo, então, logo e imediatamente, assim, ele vai passando a história uma para outra, assim, rapidamente. E ele diz que aqueles dois deixaram suas redes na hora, imediatamente. Você imagina uma coisa dessa? Eles estão trabalhando, estão ganhando dinheiro, é o sustento deles e da família deles. Jesus chama na hora, imediatamente. Eles não pararam para conversar, não questionaram o Senhor, não perguntaram quais seriam as recompensas, simplesmente eles largaram tudo para seguir o Senhor. A gente sabe que durante um tempo que Jesus se instalava na Galileia, Pedro via sua esposa, sua sogra, seus parentes e os outros também, mas quando ele saía para outros lugares, eles deixavam todo mundo em casa e iam com ele. Uma renúncia dos seus bens materiais e da sua própria família, que a gente vai ver agora em Tiago e João. Mas o destaque de Marcos é que eles deixaram logo, imediatamente. Eu quero te convidar hoje para a salvação e você deve entregar-se imediatamente. Não tem que pensar em nada, simplesmente tem que doar a sua alma para Jesus. Não é ficar pensando como é que vai ser, eu não consigo, não dá, talvez. Entregue-se. Você também que é cristão, quer ser um obreiro aprovado pelo Senhor, entregue-se imediatamente. E renuncie a tudo se for necessário. Se for necessário. E aí você vê, então, o destaque de Pedro e André é o imediatamente. Isso é incrível, né? Eles reconheciam que Jesus era o Senhor. Jesus mandou, estamos aí. Agora nós vemos Tiago e João, e o destaque deles, eles deixaram o seu negócio e seu pai para o seguirem. Olha o verso 19 e 20. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo, olha o logo aí de novo, imediatamente os chamou. E eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco, com os empregados, foram após ele. Olha, se tinha um mandamento importante na época em Israel, era honrará o teu pai e tua mãe. Ninguém abandonava pai e mãe. Mas o chamado do Senhor é superior os maiores relacionamentos. Tanto que o Senhor falou, olha, quem ama mais a mãe, ou pai, ou esposa, ou filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Há situações, veja bem, não é sempre que você vai ser chamado a ter que deixar sua mãe, deixar seu pai, deixar sua casa. Quase sempre não.
mas você vai ser chamado a priorizar o Senhor Jesus Cristo acima de tudo, acima de família, acima de emprego, de trabalho, acima de sustento, acima de paixões, de desejos, acima de qualquer coisa e acima do seu próprio eu. Como disse ele, você tem que negar, tomar a cruz cada dia e seguir-me. E incrível, irmãos. Eu tenho certeza que Tiago e João amavam muito seu pai, Zebedeu. Trabalhavam com ele. Mas o Senhor os estava chamando para uma missão que iria importar em deixar a família, ainda que por um tempo, e ir para a obra missionária, evangelística, a obra apostólica. E eles fizeram isso de uma vez. Nossa, o Senhor acima de tudo. Eles não disseram assim: pai, o Senhor permite. Qualquer outra situação eles poderiam ter falado isso, menos quando o Senhor da glória chama. O Senhor da glória está acima de qualquer coisa. Não estou dizendo aqui que a gente deve ser chamado, então a gente vai crer em Jesus, largar tudo de forma irresponsável. Não, somente se o Senhor ordenar isso dessa forma. Mas mesmo tendo a família, tendo seu emprego, seu sustento, Jesus em primeiro, do que tudo. A pessoa que você mais ama na vida, imagine, Jesus você deve amar mais do que essa pessoa. Jesus deve ser o número 1 da sua vida. Então nós vemos Pedro, André, Tiago e João obedecendo como que cegamente o que o mestre ordenou. E eles não sabiam o que lhes aconteceria. Você sabe, a história conta, né, a tradição e a história contam que os apóstolos, só um não foi martirizado. Só João. Todos os outros foram martirizados, executados. Então eles foram chamados, exceção de João, daqueles 4, 3 foram martirizados. Tiago é até falado em Atos 12, que Herodes matou ele à espada. Eles foram chamados a uma obra difícil, porém grande. E quem aceita Jesus como Senhor está disposto a dar a vida por Ele e renunciar a tudo por Ele. Porque como Jesus falou, né, aquele que renunciar, ele vai ser exaltado. E foi o que aconteceu. Os apóstolos, como eu disse, ficaram na história. Eles escreveram cartas que até hoje são lidas. O nome deles é o nome de igrejas pelo mundo inteiro. Eles seguiram a ordem de Cristo. E Cristo os usou maravilhosamente. Quando você vê, já leu a carta de 1 Pedro? Carta impressionante. O homem, talvez, quando foi chamado, fosse até um analfabeto. Quando eles começaram a pregar lá para o Sinédrio, o pessoal falou: vem cá, esses caras não estudaram, eles não têm cultura, eles não têm ensino, como é que eles estão falando desse jeito? Ah, eles estiveram com Jesus. Jesus era outro, nunca tinha passado por nenhuma universidade, seminário, escola, nada. Mas ele era o Deus encarnado, a gente entende. Mas Pedro, João, Tiago, André, o que eles eram? Pescadores. Deus é surpreendente, não é? Deus pode chamar alguém que parece ser nada, porque não é isso que fala em 1 Coríntios 1, que ele escolheu as coisas que não são nada, as coisas que inferiores, para que as pessoas vejam que realmente a glória pertence a ele. 4 pescadores, que não entendiam nada de religião, não entendiam nada de nada, a não ser pescar, se tornam apóstolos, líderes da igreja, homens pelos quais o Senhor se revelou, encheu-os do Espírito Santo, deu-lhes autoridade, inspiração. Eles escreveram a Bíblia, e eles eram
pescadores. Outra coisa impressionante, que tinha por volta de 330 barcos no mar, rodeando o mar da Galileia, e o Senhor escolheu um barco específico, com 4 homens que ele já tinha se revelado, para fazer essa obra maravilhosa. Quero dizer para você que a obra de Deus não terminou, ela continua, e vai continuar até que ele retorne. Se você foi chamado para essa obra, continue, não desista nunca. Se você não foi chamado ainda de uma forma especial, fale com Deus: Senhor, eis-me aqui, envia a mim. Eu estou vendo tanta coisa, tanta tristeza, tanta desgraça. Usa-me, Senhor. Lembra daquela música antiga da Cristina Mel? Usa-me. Eu ouvi aquela música repetidamente. Usa-me. Peça para o Senhor te usar. Não precisa ser inteligente, não precisa ser sábio nem poderoso, porque Jesus disse: sigam-me e eu farei que vocês sejam. E assim Ele faz conosco. Assim Ele faz conosco. Confia nele, não fica parado, entregue-se à obra, fale com Ele: Senhor, o que eu posso fazer pelo Senhor, pela sua glória, pelo seu reino? Usa-me de alguma forma. E Ele com certeza vai preparar algo para você fazer para a glória do seu nome. Mas não fique parado, não fique estagnado, não fique apenas olhando, observando, mas coloque-se na posição. Tem uma ilustração bonita para a gente encerrar, que é de um passarinho. Não sei se vocês já ouviram essa história antes, é muito assim, esclarecedora. Diz que tinha um incêndio numa mata muito grande, e o incêndio estava tomando a mata inteira. Então o passarinho ia no rio, pegava um pouquinho de aguinha no biquinho dele, ia lá no incêndio e derrubava. E aí ia de novo e derrubava. A raposa viu o pássaro e falou assim: ô rapaz, você é louco? Você não está vendo que o que você está fazendo não significa nada para esse incêndio? E aquele pequeno passarinho respondeu: olha, pode até não significar nada, mas eu estou fazendo alguma coisa. E realmente aquelas gotinhas do pássaro não apagaram o incêndio, mas o Senhor notou, se fosse real, né? Notaria cada gotinha que o pássaro jogou. A mesma coisa, o Senhor guarda na sua memória cada gotinha que você faz para o Senhor. E depois você vai descobrir que foi maravilhoso e você nem sabia. Ser usado por Deus não tem nada melhor, não tem nada maior. Pai, usa-nos para a Tua glória, Senhor. Em qualquer lugar que o Senhor quiser, para fazer o que o Senhor desejar. Capacita o seu povo, chama o seu povo, Senhor, e que o seu povo diga sim, diga eu vou. E assim, que o teu reino seja exaltado, engrandecido, que ele floresça, que ele cresça, e o seu nome seja glorificado. Não queremos ser pessoas inúteis, queremos servi-lo, Senhor. Queremos que o Senhor nos use. Queremos fazer algo para Ti. Não para ser recompensado, mas simplesmente para ajudar, de alguma forma, a apagar o incêndio, para a glória do Teu nome. Amém.